Fala galera, beleza? Um dia juro, eu tenho que mostrar pra vocês o making off da gravação aqui, né? Acabei de fazer uma gravação e não gravou meu áudio, né? Então foram 20 minutos falando. Mas sejam muito bem-vindos à abertura de número 216. Muito obrigado, eu já estou bem melhor da semana passada. Obrigado aos joinhas e tudo mais. Semana passada a gente falou sobre time frames e tudo mais. E hoje, essa semana, a corretora pediu para mim falar sobre breakouts. E o mais bacana é que deu a situação ideal para vocês, sempre trazendo gráficos reais, que eu opero na frente de todo mundo que está na sala comigo. Deu um falso rompimento e um bom rompimento, e um rompimento de verdade. É sobre isso que a gente vai estar falando, e eu vou estar trazendo como os 6 passos, não é dicas, é 6 passos realmente rotinas que eu faço para tentar identificar se é um rompimento falso e é um verdadeiro rompimento, certo? Antes de tudo, galera, dá o joinha, chegou, já dá o joinha para nos ajudar, para também ajudar o algoritmo a ficar super excitadão e entregar para todo mundo aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, notificações todas, tem muito vídeo legal que a corretora está fazendo. E você se inscrito e dado o joinha, você vai ficar recebendo os vídeos e acompanhando aí. Nossa agenda, galera, então é rompimento, área, eu vou falar um pouquinho dos rompimentos. A área 51, o que significa, e tudo que eu estou falando aqui a gente viu ao vivo dentro da área 51. Vamos olhar o nosso olhar SP500 e concluir, né? Então vamos lá, perdemos uma gravação, vamos gravar de novo. Me deixa aqui nos comentários, galera. O bom é que a segunda a gente já vai encurtando, né? Você opera rompimento? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Eu não recomendo, se você é iniciante, a buscar rompimento como sua principal estratégia, tá? Eu não recomendo. Agora, se você já tem algum tempinho aí de mercado, sim, eu acho rompimento fantástico. A gente vai ver como é que eu tenho feito aí no lugar. Bom, agradeço a todo mundo que já está aí 216 semanas, 100 semanas, né? Já 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos comigo aqui, mas em algum momento, coraçãozinho, mas em algum momento foi a sua primeira abertura e você queria saber quem é esse cara falando para você. Meu nome é Marco Simoneto, minha primeira operação foi no mercado à vista. Esses dias é legal porque eu não falo, 2005, lá, peguei e mostrei na boleta de 2005. Mostrei a boleta. Bom, e no momento eu resolvi adicionar o mercado de derivativos, antiga BMF, né? E hoje vocês têm tudo sobre a B3. Você está operando a Actio, por exemplo, eu adoro operar pela Actio, a Actio é uma conta margem, ela usa alavancagem. E a alavancagem ela é ótima para dar o nosso up no resultado, porém, contudo, entretanto, se você não souber administrar bem, você vai quebrar mais rápido que o coelho ricochete, certo? Graduação, academicamente falando, sou graduado em Administração e Marketing, pós-graduação em Finanças e Investimento, tenho mestrado em Finance Bank, tenho MBA em Ações Top Picking, sou analista certificado CVM, APMEC, posso falar sala, posso fazer tudo, tudo legalizado, tudo auditado, tudo gabaritado para fazer, né? Afinal, a prova é legal porque aí a gente vai diferenciando, né? Tem que ter um pré-conhecimento aí para poder fazer isso aí, né? De ética principalmente, mas de técnica também, né? Sigam lá o @mtimbr, nosso Instagram, onde a gente coloca tudo que tá vendo lá, trades, comenta e um monte de outras coisas. Bom, galera, nossa primeira parada aqui é o S&P 500, onde o primeiro gráfico que você vê, o gráfico que está em cima, é o gráfico que eu falei semana passada. E o gráfico da direita, né, que está sobreposto, né, está embaixo, ele é o gráfico do que aconteceu. Então, eu sempre falo uma semana antes, sem saber o que vai acontecer, né? Mas o que a análise técnica está sinalizando foi lá, chuchu beleza, né? Teto da dívida, aquela coisa. Aliás, né, fiquem atentos aí tudo que aconteceu nesse final de semana, tá? Bom, vamos embora. Vamos falar de rompimento. Mas não esse rompimento, né? Vamos falar desse tipo de rompimento. Esse, agora sim, rompimento. Uma estratégia de breakout. A galera gosta de falar em inglês, né? Mas é legal, breakout, né? Nada mais que a estratégia de rompimento. Estratégia de rompimento, pessoal, é uma estratégia onde tem um objetivo, pegar o início do movimento. Tão simples quanto isso. Um início de um movimento forçado ou originado por um aumento de volatilidade, aumento de força, né? E um consumo intenso de ordem, para dar aquela paulada para cima, existe um consumo intenso de ordem, né? A gente tem ordens ali, muitas ordens, a gente compra uma ordem, várias ordens de venda, fica um consumo, né? A gente vai ver os passo a passo aqui. E quando dá o gatilho, pum, dá o consumo, e aí vai lá
o breakout perfeito, né? Mas tem fake breakout também, né? E o mais bacana, como eu falei, a corretora pedir na quinta-feira deu falso rompimento e rompimento verdadeiro, né? No mesmo lugar, à frente de todo mundo. E foi muito bacana que usando esses 6 passos que eu vou ensinar para vocês vão ver o trade, tá? Os 2 trades, tanto o falso rompimento como o rompimento verdadeiro, aonde foi possível identificar o falso rompimento e o rompimento verdadeiro baseado nesses 6 passos aí que eu faço. Primeira coisa, maior parte, olha para os meus olhos azuis aqui, a maior parte dos rompimentos se dá a favor da tendência. De novo, salvo que você queira fazer prova, nós temos acumulação, euforia, mercado tem pivô de alta, dá uma lateralizada, depois pode cair, dá uma acumulada e depois pode subir. Acumulação, distribuição, não fiquem preocupados com o nome. Mas nesse movimento que ele vai subindo ou descendo, ele também vai fazendo lateralizações ou figuras técnicas que podem ser de reversão, de continuação ou bipolaridades, né? Ou bipolares, que elas podem ir para os dois lados. E aí é onde se dá o trade de rompimento. E é um rompimento. Agora, a maior parte dos rompimentos se dá a favor da tendência. Tá? Peguem isso. Então, você olhou, identificou uma possibilidade de um trade de rompimento, você procure analisar qual é a tendência que está vindo, certo? Vamos para o segundo ponto, né, que eu chamo como força, volatilidade e volume. Olha só. Eu peguei essa foto aqui porque isso aqui está montado, tá? Uma estratégia muito comum, que é a abertura muito comum mesmo, é uma abertura de Frankfurt e uma abertura de Londres, são um pouquinho diferentes, Alemanha e Reino Unido, mas a gente estipula, várias técnicas mostram que o processo de fazer a estratégia, não é o meu objetivo te mostrar, mas aqui tem realmente como se mostra uma dos tipos de estratégia, tá? A gente olha o mercado asiático, certo? Esse aqui é mercado de moedas, no caso, tá? Não estou falando de mercado FTSE ou DAX, propriamente dito índice. A gente estabelece um range, um intervalo, meu objetivo não é estratégia, mas aqui tá. E a gente espera força, volatilidade e volume para dar o rompimento, tá? Aí aqui algumas coisinhas. Primeira coisa, mercado centralizado, bolsas, Ibovespa, New York SI, que tem lá o S&P 500, Nasdaq, DAX, Dow Jones, FTSE, Nikkei, mercados centralizados é possível e existe o indicador volume. Mercado descentralizado não existe volume, cada corretora tem o seu, não existe o volume, existem algumas inferências que se faz sobre volume, certo? Agora, ferrou? Não, não ferrou. Né? A gente consegue ainda, Marco, buscar força, volume e volatilidade. O volume pode não estar, mas a gente tem aí a força, né? E a volatilidade. E eu vou dar uma dica para você aqui. Por exemplo, vamos pegar, como eu estava mostrando moedas, né? Aqui também vamos continuar no ciclo das moedas, CFDs de moedas. Existem, pessoal, não é o objetivo da abertura aqui, mas eu queria falar para vocês, existem alguns centros mundiais onde tem mais movimentação, fluxo de dinheiro, tá? Por exemplo, o asiático, o europeu e o americano, norte-americano e nós aqui também, tá? Mas que funciona mesmo lá nos Estados Unidos. Bom, existem alguns momentos que se chama que dá o overlapping ou sobreposição. Os asiáticos estão ainda operando, não saíram da frente aí do computador. Os europeus estão na frente do computador começando seu dia, né? Então dá uma sobreposição de horários. Aqui tem uma movimentação, uma força, uma volatilidade grande de alguns pares mais do que outros. Quando aí eles param, vão dormir, o japonês vai dormir, né? O europeu fica um tempinho sozinho, depois começa a fazer o overlapping, a sobreposição com os Estados Unidos. E aí tem outros pares de moedas, outros ativos, né, instrumentos que ficam com mais volatilidade, mais força. Pois é, o EURUSD, por exemplo, é isso que eu estou trazendo para vocês. Então, quando a gente está olhando um rompimento, dê uma olhadinha se está num momento que pode entrar uma força maior ou se está num momento de declive de força, né? Que isso vai poder te ajudar para saber aí se esse rompimento vai dar bom, ou se ele pode ficar enrolando aí, né? Operar rompimento. Só quem sabe isso aí de verdade, quem opera, tá? Quem operar rompimento que não vai, galera, que tristeza, né? Bom, quando a gente está operando rompimento, uma das coisas, a sala tem me dado isso, né? Fazia tempo assim, que não tinha esse contato com tanta gente ao vivo.
muita ansiedade, né? Vai romper, não vai romper, vai romper, não vai romper, vai romper. Ainda mais se o time frame é pequeno, 5 minutos, vai romper, vai, não vai. Aquela coisa toda. E aí o que acontece? Calma o coração, amigão, porque muitas vezes pode haver, né? O mercado vão vir, rompe, e aí ele faz o famoso pullback. E nesse pullback é uma boa entrada, né? Pega-se mais barato o preço e tudo mais, né? Então, alguns rompimentos não dão pullback, é verdade, claro que é. Mas, se você não tem ainda um bom olhar, uma boa técnica para identificar se é um verdadeiro rompimento ou não, né? Se ele pode ser probabilidade 50-50, isso não é uma boa probabilidade, tá? Se pode ser um rompimento verdadeiro ou falso. Não. Com esses 6 passos você já está muito melhor do que isso. Mas, caso você não tenha desenvolvido, né? A gente está no terceiro, então você saiba que existe a segunda figura que eu trouxe para vocês, é muito pouco explorada, tá? Que é um pullback, aonde o pullback é o menorzinho, ele é mais adiante. O que acontece? Existe o pullback. Houve um rompimento de uma resistência, tá? O mercado veio de baixo para cima, rompeu, voltou na resistência, agora suporte, técnica da bipolaridade, análise técnica, e aí foi embora. Mas às vezes ele faz um pullbackzinho aqui em cima e continua. Isso também é um pullback. E aí muita gente fica de fora. Desculpa, estão melhorando, mas não tanto assim, né? Fica de fora porque perdeu esse pullbackzinho aqui, que ele também é uma boa oportunidade. Então controla a ansiedade, pullback é possível sim. Uma outra coisa, quando a gente analisa rompimento, existe muito provavelmente, né, normalmente, existe uma figura, um padrão técnico, aonde ele é capaz, existe uma técnica que possibilita para estabelecer o alvo. Por quê? O que acontece muito? Muita gente pega um rompimento e acha que vai ser aquele trade corredor, long run, né? Que a gente chama. Na minha época não existia pontos, hoje todo mundo fala pontos, né? Mas aquele rompimento que daria 3 mil pontos, 300 pips, 450, 500 pontos, 5 mil pontos, né? A gente já pega esses trades aí quando o rompimento é grande. Mas nem todo rompimento é desse tamanho, porque ele tem uma estrutura anterior que a gente vai linkar com o próximo ponto, esse é o passo 4, o passo 5 é isso mesmo. Então não seja ganancioso, galera. Justamente aprenda que para estabelecer bons alvos, você tem que conhecer a estrutura que você está operando no breakout, né, no rompimento. E aí, existem alguns tipos de padrões. Existem alguns tipos de padrões, por exemplo, padrões de reversão, padrões de continuidade e padrões bilaterais, né? Padrões de reversões são aqueles padrões que, como o próprio nome já diz, reverte. Então, por exemplo, a gente tem topo duplo, topo triplo, fundo triplo, oco, okoi. Oco é ombro, cabeça, ombro, okoi é ombro, cabeça, ombro invertido e assim vai. Resumindo, veio uma tendência, existe um padrão de reversão que ele tende a reverter a tendência. A tendência era superior, de alta, agora vira de baixa. Se a tendência era de baixa, agora vira de alta. E a gente tem padrões de continuação. Estava numa tendência, ele dá um padrãozinho, por exemplo, uma flâmula, uma bandeira, para continuar a tendência, né? O mini índice, por exemplo, está brincando de fazer bandeira, E padrões bilaterais, que para mim é o que eu mais gosto. Ele é um pouco mais difícil de operar, mas ele é muito mais legal de operar para mim, porque a porrada para ele, para cima ou para baixo, normalmente ele dá o alvo inicial muito rápido. Alvo inicial significa a gente põe um pouco no bolso, põe o break-even, põe um stop em break-even e deixa tocar, né? Pode ser um corredor ou pode ser simplesmente um rompimento de volatilidade, rompeu e voltou, certo? E aí a gente tem triângulo ascendente, triângulo descendente e triângulo assimétrico, né? Por exemplo, você, para um pouquinho falar de minis, a gente identificou e operou o SDCAD, tinha um triângulo em H1 e um triângulo diário. Muito bacana para operar. Abra seu gráfico aí e veja, certo? Então, caímos aí no último passo, que é no sexto passo, e aqui é aquilo que eu estava falando. Na frente de todo mundo, né? Gráfico real, sempre, né? Não tem como ser replay, não é falar depois, né? E aqui você vai ver 2 momentos. E aonde eu vinha citando, por exemplo, se você segue Emitim, tem os 30 segundos, e você não está na sala, deveria estar, mas não está. Tem os 30 segundos, né?
tem os 30 segundos que eu falo ali as regiões. E essa é uma das regiões que eu falei de barbada para todo mundo que acompanha a Emitim lá. Bom, o que a gente tem? A gente tem a região do mini índice de 110,869 ou 870, tá? Tem dois gráficos tomados na mesma região aqui. Um da esquerda, o primeiro, você está olhando para o monitor. O da esquerda foi o primeiro trade, foi um rompimento falso, baseado em tudo que a gente já falou, já vou te explicar um pouquinho. E depois foi uma compra, né? Aonde a gente também, você vai ver o resultado dos trades, não tem problema, tá? Mas aqui está o resultado. E aí você está vendo até a administração da posição que eu fiz nesses breakouts, né? Um falso rompimento, né? Um fake breakout, ele rompeu a figura da esquerda. Vinha subindo, bateu, rompeu, me deu um padrão de confirmação que não ia ser, que não ia ir, baixava na ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 que eu estava falando para vocês, entrei vendido, né? O meu alvo parcial de 125 pontos, meu alvo final ali no final da estrutura que eu estava querendo, 225. Bom, beleza, esse foi o primeiro trade, uma venda. O trade segundo, que é o lado da direita, você vai ver a mesma região, 110,869. Aí você vai ver a minha entrada, meu alvo inicial e o meu alvo final. E aí a compra. Inclusive está o meu stop aí, né? Para vocês verem, muita gente trabalha com, a gente trabalha, né, com o que o mercado dá, mas aqui você vê mais ou menos o meu padrãozinho de operar aí day trade mini índice, tá? E aí o que é legal, muito legal, é isso aqui, ó. E aí você vai ver que a gente vinha numa tendência, a flecha vermelha é onde eu tomei o trade de venda, ele não confirmou para mim, tá? Ao vivo, a gente tem isso aí, não confirmou para mim, tá? Eu ofendo todo mundo. Entrei vendido, deu parcial, quase deu alvo total, né? Foi aquela coisa, ficou bem pouquinho, voltou, me estopou o resto da posição no 0 a 0, ficou ali, e aí depois na flecha verde ele deu o rompimento, né? E aí a gente entrou comprado, e aí foi que uma beleza, né? Então na quinta-feira, pode abrir seu gráfico, esse é o gráfico que você vai encontrar na quinta-feira, tá? Tá operando na frente de todo mundo, e é isso aí. Essa é a diferença que a gente tem, se você faz os 5 pontos, o sexto ponto, ele vem naturalmente, que é a tal da paciência. Paciência de fazer os 5 pontos. Né? Paciência de ter, quando olhar o mercado, sem saber o que vai acontecer, não tem como, né, a gente ter essa inferência. Tudo isso, galera, tudo isso e mais um pouco é o que a gente faz de segunda a segunda, na área 51, ela é ideal para quem já opera análise técnica. Se você não conhece, não quer aprender análise técnica, a gente tem um treinamento ótimo que a gente acabou de lançar, o ATX, mas estou falando para quem já está operando, seja qual o setup que for, a área 51 a gente trabalha mercado nacional, como futuros, índice, mini dólar, ações. A gente trabalha mercado internacionais, índice, assim, eu adoro S&P 500, adoro operar ouro, adoro operar petróleo, adoro operar moedas, e aí metais, tem um monte de outras coisas, além de ações também do mundo todo, né? Então, e ainda ganho uma estratégia minha de acumulação de dividendos, que é diferente de buy and hold. Quer conhecer? www.emitinbr.com, tá? Vamos para fechar aqui, os dois últimos pontinhos, S&P 500, eu marquei as duas regiões aí, tá? De novo, se você tem conhecimento técnico, o gráfico está gritando do que pode acontecer, qual é a sua atitude frente a esse gráfico, eu já tenho ela prontinha, minha estratégia já está pronta, só de olhar esse gráfico, tá? Meus gráficos são assim mesmo, como vocês estão vendo, menos só essa coloridade, essa coisa colorida eu coloco para ficar claro aqui para vocês, né? Quem acompanha na sala vai ver que meu gráfico é preto e branco. É coisa de pessoa antiga, né? Faz isso aí. Bom, galera, vamos fechar os 6 pontos para você vir na ordem e ter a capacidade de operar breakout de uma maneira rentável. Eu adoro operar breakout e aconselho muita gente a operar breakout. Primeira coisa, a maior parte dos breakouts se dá a favor da tendência. Segunda coisa, busque força e volatilidade. Se puder, busque volume, mas busque força e volatilidade. Terceira coisa, calma o coração, normalmente dá pullback, nem que seja um pullbackzinho. Tá? Não seja ganancioso, essa une com um ponto de baixo, que é não seja ganancioso na hora de estipular o alvo, porque você vai conhecer as figuras para fazer bons breakouts. E aí tudo isso juntinho gera a tal da paciência para fazer o ponto 1 ou ponto 5, né, ao vivo. Por que paciência? Porque ele vai indo, você tem que ir fazendo um a um, que aí chegou no mercado de verdade e aí você está vendo.
Aí mostra um candle novo, uma estrutura nova, você faz do 1, 2, 3, 4, 5, e aí decide se vai colocar, se vai ser um fake, se vai ser um rompimento de verdade. Faça isso e eu tenho certeza, né, que o seu resultado vai melhorar. Eu adoro operar o breakout, porém, como sempre, primeira coisa que o Marco sempre fala, né? Vai começar a operar agora? Começa na demo, baixa a conta demo do simulador da corretora e opere demo. Não caia na bobagem de cair já direto para conta real. Segunda coisa, está começando agora no mercado, não venha para operar breakout, especialmente para falso breakout, é uma estratégia um pouco mais avançada, né? Busque aí outros setupzinhos mais tranquilos. Já tem setupzinho, seja o A, o B, o C, não importa, venha para breakout que operar rompimento é muito bom, certo? Então, lembrando, fechou o mês, galera, fechou o mês, está na hora de passar a degola no resultado, aprender com o que foi feito, evitar de repetir os erros, repetir os acertos e se evoluindo, beleza? Então, uma excelente semana para todos nós. Como sempre, amanhã estaremos ao vivo na sala, lá, operando tudo que é mercado, tudo que a gente enxerga, certo? Uma excelente semana para todo mundo. Tudo azul. Grande abraço e tchau, tchau.